Olá, minha gente, começando o nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira, dia 28 de março. Agradeço a você que nos acompanha, Linhares e região, São Mateus, Colatina, na Grande Vitória e também no sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro de Itapemirim, pelo canal 16.1, é a sua TV Foz com o bate-papo das 6, sempre trazendo um assunto novo para a gente conversar. Às quintas-feiras com o direito, o direito em destaque, e às sextas-feiras um tema livre geral. Bom, dias atrás nós falamos aqui, abordamos o tema geração de emprego, vagas de trabalho, dificuldade de mão de obra, né? As empresas hoje estão tendo que se reinventar para conseguir mão de obra, está escassa, cada vez mais escassa. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é um mutirão que o setor moveleiro, o Sindimol, o Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, com os parceiros, obviamente, com a Prefeitura, o Senai, o Sindimol irá realizar neste sábado. Então eu estou recebendo aqui dois envolvidos nesse processo, nessa ação, o Edmilson Supelete, que é o diretor do Sindimol. Edmilson, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês aqui. Uma alegria. Rony Preato é subsecretário de Assistência Social, é a secretaria que está cuidando desse projeto, né, com esses parceiros, né, Rony? Bem-vindo. E aí, Cláudio, obrigado. É isso aí, a secretaria está aí nessa parceria e a gente agradece a oportunidade, o espaço, né, para falar de um tema tão importante para a nossa população. Pois é, gente. Bom, você que está assistindo esse programa nesta sexta-feira à noite ou no sábado agora pela manhã, porque tem as reprises do sábado, fica atento porque começa às 8 horas esse mutirão de emprego, de vagas de trabalho, né? A indústria indo até o trabalhador e escolheu justamente o sábado para facilitar a adesão a essas 100 vagas, não é isso, o Edmilson? São 100 vagas que estão sendo geradas nesse mutirão, que é o terceiro, inclusive, né? Essa é a terceira edição, a gente fez duas o ano passado, né? E esse ano a gente repetiu a dose, mas cada uma com uma inovação em relação à outra, né? Essa, igual você falou agora, apesar dessas 100 vagas, que nossa ideia é que elas saiam de lá já preenchidas, existe a oportunidade que as pessoas saiam contratadas do mutirão, né? Mas a gente está trazendo também como novidade o nosso banco de empregos, que um dos parceiros dessa ação, além da Prefeitura de Linhares, é o IEL. O IEL, na Federação das Indústrias, ele tem um programa chamado Conecta, que é justamente ligar essa mão de obra que está em busca de vaga de emprego com a indústria. Faz a conexão, né? Faz a conexão. Que legal, que bacana. Então, quando a gente idealizou esse novo modelo, além da parceria também com as empresas moveleiras que estão atrás dessa mão de obra, o IEL entrou com essa tecnologia. Então, a gente vai manter um banco de dados atualizado de quem está em busca de um emprego no... Agora, o IEL não é recente, não. Já tem um tempo que existe, né? O IEL já tem, né? Então, a indústria já vinha percebendo essa questão da mão de obra e já indo atrás desse... O Sindimol, a gente sempre teve essa preocupação, né? A gente começou em 2001, uma campanha de valorização do setor moveleiro, mostrando as oportunidades, inclusive de se fazer carreira dentro do setor moveleiro. A gente patrocinou muita campanha, fez muito programa de televisão, muita propaganda em cima disso aí. Começou a dar os resultados que a gente queria, né? Muita mídia. A gente estruturou cursos em parceria também com o Senai, com a Prefeitura de Linhares, através do PIC, que era o programa de qualificação da Prefeitura. Exatamente. Que continua agora também. Então, a partir daí, a gente está sempre trabalhando para que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar no setor moveleiro. É o setor que cresce a cada ano. Sim, uma demanda. Se você for olhar, Linhares sempre vai estar no mapa dos principais polos moveleiros do Brasil. Então, continuamente ele está inovando, está crescendo. E isso aí é uma das nossas prioridades. Da diretoria do Sindimol sempre foi a qualificação e a atração de mão de obra para o setor. Que bacana, buscando os parceiros, né, Rony? A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social atua justamente ali nessas questões com relação ao cidadão, não só de Linhares, mas aqui de toda a região. E o emprego, a vaga de trabalho é o que proporciona ao cidadão colocar comida na mesa, né? Então é mãos à obra para fazer esse mutirão para tentar ocupar essas vagas, né? É isso aí, a Prefeitura de Linhares ela sempre se disponibiliza, né? Abraça essas parcerias, porque vê a importância disso para a vida desses movimentos, né? Igual o mutirão de emprego, para a vida dos nossos cidadãos, né? Para a questão mesmo financeira, né? Tirar da situação de vulnerabilidade social muitas vezes. E a importância desse mutirão sempre acontece em locais
que facilita a vida dos nossos usuários, né? Dos nossos cidadãos, para que possa estar indo ali e, assim como o Edmilson falou, muitas vezes já sair dali empregado. Então, o emprego, né, ele é a base de tudo. Se a gente não tem emprego, como você disse, não tem como colocar comida na mesa. Como é que paga as contas no final do mês, Isso né? aí. Então, para facilitar, né, gente, começa às 8 horas da manhã. Vamos divulgar certinho o local, o tipo de documento que o trabalhador tem que levar para poder sair de lá já com a carteira assinada, de repente, né? O evento começa às 8 da manhã, vai até às 11 horas. Dessa vez a gente escolheu o Bartolino Costa. A primeira centro, né, da cidade. A primeira edição foi no Senai, no aviso. Isso. A segunda foi no próprio Sindimol, para a gente tentar buscar um pouco aquela população residente ali nessa região do bairro Canivete. E a gente agora optou por fazer no Bartolino justamente por essa facilidade de acesso. Né? As pessoas que têm alguma coisa para resolver no centro da cidade, resolve e já vai lá. Que bacana. Né? O ideal é que elas façam esse cadastro antecipado, que está sendo divulgado no site da prefeitura, nas redes sociais do Sindimol, da própria prefeitura, do IEL. Né, as próprias empresas participantes do mutirão estão divulgando. Você já pode fazer um pré-cadastro. Você já faz um pré-cadastro, que aí você já sai daquela fase de chegar, de cadastrar, você já vai direto para a fase de entrevista. Né, isso foi outra inovação que a gente lançou nessa edição para a gente evitar e ter um fluxo maior de pessoas sendo atendidas ali em tempo real. Até agilizar, né? Agiliza o trabalho, né? Que vão ali, Já tem os dados já pré-cadastrados. Já pega os documentos, todos os documentos necessários, pessoais. Lembrando também, quem não conseguir fazer o pré-cadastro, no dia lá também eles vão estar fazendo essa pré-inscrição. Tem uma equipe que vai estar atendendo, que vai estar direcionando as pessoas, né? É um mutirão mesmo, né? Um grande mutirão. Isso aí Ô Edmilson, que tipo de vaga a gente vai ter para a indústria lá sendo ofertada a esses trabalhadores? Ô Cláudio, sempre tem vaga para vários níveis de escolaridade, de cargo. A grande quantidade é para auxiliar de produção. De produção. Que essa é uma vaga que é comum a todas as empresas, né? Então, geralmente, você tem essa vaga como sendo assim, o padrão. E tem um maior volume, né? Tem um maior volume, mas ali dentro eu acho que é a porta para você também se desenvolver dentro de... É isso que eu ia falar, porque às vezes você entra numa empresa, num cargo, digamos... cargo menor, mas aí você tem a possibilidade de galgar algo, um cargo de maior responsabilidade, digamos assim, né? Nós temos funcionário hoje em fábrica aí que tem mais de 20 anos de carreira já, isso acontece, é uma realidade. Né? E é um outro tipo de suporte que a gente também está fazendo. O Sindimol, para você ter uma ideia, começou uma campanha agora junto a jovens, as crianças do projeto Crescer, que é comandado pela FEMON, um projeto social de crianças de 7 a... É o braço feminino do Sindimol. É o braço feminino lá. Então, aquelas crianças que estão nos projetos sociais, hoje também elas estão recebendo algumas capacitações para conhecer o que é a indústria moveleira. Que bacana. Desde a parte da produção até a comercialização do móvel. E as oportunidades que existem lá dentro. Ou seja, desde pequeno já vão conhecendo como é que é o funcionamento da indústria. Na semana passada a gente esteve lá no Senai visitando uma turma de jovem aprendiz. Que também são jovens que estão na indústria moveleira, que dali também já vão estar bem encaminhados para trabalhar. Então, assim, a gente está plantando sementes para que lá na frente a gente tenha mão de obra cada vez mais qualificada. É interessante que muitas dessas crianças são filhos de trabalhadores da própria indústria também, né? Que legal. Ô Rony, e a prefeitura, o município, a Secretaria de Assistência Social, atenta a isso, certamente tem trabalhado para, assim, diminuir, às vezes, a dependência do morador dos programas sociais, que são importantes, mas eles devem ser provisórios. Né? A maioria dos programas, dos benefícios, né, eles são eventuais, né? Não são para a vida toda. E o município ele vem trabalhando para isso, né? Para que a família, as pessoas, eles criam a própria dependência, né? Independência. E aí foi falado aqui dos cursos. A gente tem trabalhado essa parte aí para qualificar as pessoas também para que estejam aptas a essas vagas que vão aparecendo, né? Então, além do polo moveleiro, nós já tivemos mutirões com outros ramos de atividades também, que a gente consegue levar no próprio bairro. Isso facilita a vida do cidadão. Porque às vezes as pessoas falam que não tem condições, né, de pagar a passagem para ir até o local. Então a gente também trabalha dessa forma, isso aí, de levar. Então nós temos os CRAs nos bairros também, que eles trabalham essa divulgação, né, essa mobilização, esse incentivo às pessoas para saírem daquela situação de vulnerabilidade, né? Sem dúvida. Gente, e aqui falando como cidadão também, eu acho que o benefício, né, aquele valor que é pago pelo governo para as famílias em vulnerabilidade social, está em dificuldade, é transitório. Isso tem que ser transitório, porque, né, a pessoa está numa dificuldade ali, provisoriamente ela recebe aquele recurso, mas é preciso buscar uma fonte de renda mais fixa, né, Edmilson? Nada melhor do que aproveitar uma oportunidade como essa, né? Com certeza. Eu estava até um pouco antes conversando com
com o Rony, nós temos casos de outros polos moveleiros no sul do país, por exemplo, onde a pessoa, no momento dela renovar algum tipo de benefício social do governo, ela recebe também uma oportunidade de vaga de emprego. Olha aí, tá vendo? Então, se ela às vezes está no programa justamente por falta de opção, ela recebe naquele momento da renovação do cadastro uma grade de oportunidade de emprego na indústria moveleira. E a gente está trabalhando para tentar trazer isso para Linhares também. Né? Não é uma coisa obrigatória, lógico, mas a gente quer trazer como incentivo ou como oportunidade mesmo para aquelas pessoas que buscam uma carreira melhor, uma carreira que possa proporcionar oportunidade de crescimento contínuo. Né? Pois é, e a gente vê também, Rony, o público feminino, né? As mulheres que hoje são as chefes de muitas residências, mulheres mães solteiras, né? Mulheres ou separadas, divorciadas, que hoje sustentam a família e que estão na indústria aí trabalhando muito bem, né? Isso aí, às vezes a maioria, muitas, né? Tem muitas famílias assim, com mães solos, né? E elas procuram essas atividades, elas buscam essa oportunidade de emprego e abraçam muitas vezes, porque é a única mantenedora do lar, né? E precisam trabalhar para trazer o seu sustento. Ô Edmilson, para esse mutirão de sábado tem vaga para as mulheres ou todas as vagas podem ser ocupadas tanto por homens quanto por mulheres? Temos vaga para todos eles. Todos os públicos. Inclusive, até no último mutirão, nós tivemos uma quantidade maior de mulheres. Que legal, olha que nas candidatas, né? É lógico que tem algumas funções que exigem carregar caminhão, essas coisas assim. Às vezes pode ser uma preferência pelo sexo masculino. Mas um dado importante, Cláudio, que você vai observar, a gente tem uma pesquisa que a gente faz há mais de 15 anos no Sindimol. A gente antigamente tinha cerca de 13% a 14% da mão de obra feminina na produção. Hoje já está em quase 30%. É muito alto. Então você pega aquela parte de acabamento, onde exige um cuidado, e cai uma mulher maior. Mais cuidadosa também. Não, com certeza. Isso aí está provado. Né? Mas nesse ponto aí a gente tem... Agora, um dado também interessante, que a indústria ela evoluiu muito, está muito mecanizada, a tecnologia chegou e você falou aí de um trabalho mais pesado, mas isso é o mínimo, né? Porque o trabalho hoje é bem mecanizado, né? Sim, mudou muito, né? Antigamente, quando você falava em trabalhar na indústria moveleira, a pessoa já imaginava aquela coisa de um acidente de trabalho, né? A tecnologia hoje, principalmente a parte de segurança no trabalho, ela é fantástica. Até a gente convida muitas pessoas a conhecer o que é uma fábrica de móveis hoje, o porte, a tecnologia, a segurança que tem lá dentro, é algo assim, e que é inovado a cada ano. Se você conhecer uma fábrica 20 anos atrás e olhar para ela hoje, muda muita coisa, né? Rony, e essa oferta de vagas que tem sido alta em Linhares, isso já de muitos anos, né? Linhares, Aracruz, o estado do Espírito Santo como um todo, tem gerado muitas oportunidades de emprego, né? E parece que está sempre faltando mão de obra, né? O que você acha que tem ocorrido assim para faltar essa mão de obra com a juventude aí, com a força de trabalho aí a pleno vapor? Então, Linhares ele vem, né, com muitas ofertas de emprego. A gente vê essa escassez de mão de obra. Na verdade, a gente, enquanto município, a gente vem buscando incentivar, qualificar para que as pessoas elas possam estar se apropriando desses espaços que tem no município. E nós temos conversado muito isso com nossos usuários, até mesmo com as pessoas em população em situação de rua. Né? A gente fala, Linhares tem a oportunidade, né? A gente tem um desejo de ajudar, de qualificar, para que vocês possam se estar adentrando nesse espaço aí de trabalho e sair da situação, às vezes, que está ali de vulnerabilidade. A gente tem até já estudado de estar levando nas escolas essa ideia do emprego mesmo, de como funciona, desse mundo, né? Que a gente vive de oportunidades aqui no município. Porque às vezes os próprios adolescentes eles saem das escolas sem um norte, sem uma direção, né, do que querem para a vida. Então a gente já tem buscado, tem pensado isso para a gente estar trabalhando com os nossos jovens. Para já ir despertando esse interesse. Assim como o Edmilson falou, que trabalha lá, né, com as crianças, com os adolescentes, falando sobre essa questão do polo moveleiro, a gente já está estudando isso para estar levando isso também para os nossos adolescentes, né? Eles já ir abrindo para eles o leque, né, de como funciona esse mundo de emprego, esse mundo de trabalho, e eles tendo a noção e já despertando esse desejo de buscar, né? A gente está falando aqui do polo moveleiro, que é o assunto do momento, é o mutirão que acontece na manhã deste sábado, né, a partir das 8 horas da manhã na escola Bartovino Costa, no centro. Então, se você está à procura de uma vaga de trabalho, é a hora, meu amigo, é só pegar os documentos pessoais,
comprovante de endereço também, né? E dar um pulinho na escola Bartovino Costa, que fica bem no centro de Linhares, levando esses documentos, já tenta fazer logo o pré-cadastro na internet, entra no site da prefeitura, acho que do Sindmol também deve ter lá o link, você já preenche ali uma pré-inscrição, já chega lá com tudo isso bem adiantado. Edmilson, então a gente fala desse desenvolvimento que Linhares e o Espírito Santo vem vivendo nos últimos anos. A gente sabe também assim que esse mar de rosas não foi sempre assim, né? A indústria já, em alguns momentos, não empregou tanto como hoje, né? A gente continua. Empregava, acho que não tínhamos essa demanda tão grande, essa disputa por mão de obra. Porque a indústria de Linhares, querendo ou não, o pioneirismo veio da indústria moveleira, né? Depois foram surgindo outros setores, as políticas de incentivo que foram surgindo no município trouxeram novos setores, e isso criou uma concorrência muito grande por mão de obra, né? E no começo eles não tinham de onde tirar, a não ser da indústria moveleira, que já era uma mão de obra, entre aspas, já capacitada, né? Exatamente. Então hoje a gente tem que unir esforço nesse sentido de estar capacitando para todos os setores. Para você ter ideia, a gente fez uma parceria agora com o Senai para o curso de costureira. Para o setor de confecção, mas temos o pessoal que trabalha na indústria de estofado, que é do setor moveleiro e está ligado ao Sindmol e também tem essa vaga para costureira. Então uma coisa, a gente está começando a buscar as interseções de mão de obra para qualificar junto, porque aí você viabiliza a turma, viabiliza o conceito da formação para atender essa demanda aí. Lógico que a tecnologia ela tem trazido assim, uma produtividade maior, mas a mão de obra também, porque antigamente você via fábrica com 1.000, 1.200 empregados, hoje eu acho 450, 500 empregados, mas com a produtividade maior. O setor moveleiro hoje, você tem ideia de quanto que emprega aqui em Linhares especificamente? Quantos mil? Em Linhares hoje aproximadamente 3.500 a 3.800 pessoas. Muita gente, né? Rony, você multiplica isso por 4 mais ou menos, né? A família, olha quantas famílias impactadas, né? Muitas famílias. Mais de 10 mil famílias certamente impactadas só pela indústria moveleira. Sem contar, como disse o Edmilson, a indústria de Linhares nos últimos 20 anos foi diversificando, crescendo, e hoje encontrar essa mão de obra não está fácil. Agora, por outro lado também, a gente tem que lembrar, né, Rony, que muita gente tem empreendido por conta própria, às vezes, o próprio negócio, e, o que obviamente também é muito bom, né? É muito bom, isso aí. Inclusive, quando a gente oferta, tem muitas ofertas de cursos nesse sentido, do empreendedor individual, né? As pessoas, ela pode até optar, né? Por que ramo seguir, né? Se é uma empresa privada de CLT ou se vai empreender individual, por conta própria, isso aí. Outra questão importante, Cláudio, a gente frisar, é a importância da família, né, na vida dos jovens. O incentivo, né? Falando aqui de indústria moveleira, eu vim foi meu primeiro emprego, né? Foi em fábrica de móveis, fiz o curso Senai na época, marcenaria, e na época, assim, a gente tinha muito incentivo dos nossos pais, procurar um curso para fazer, né? Então, esse incentivo da família é muito importante, fantástico, para que os jovens, eles possam buscar, né? Algo para fazer, algo para se profissionalizar. A gente até conversava agora há pouco sobre o mundo da internet. Exato. Então, se a gente não tivesse cuidado, os nossos jovens vão se perdendo e a gente não vai conseguindo preencher essas vagas que a gente precisa. Né? Ô Edmilson, há muitos anos você trabalha no setor, né, no segmento, e já trabalha como consultor também. O IEL certamente está de olho nisso e vendo a mudança no perfil desse trabalhador para compreender um pouco mais essa mão de obra, né? Porque hoje o jovem pensa muito diferente do que o jovem de 20 anos atrás, né? Com certeza, né? O IEL ele tem essa capacidade de estudar a pessoa. Então a parceria com o Senai, que é quem forma isso aí, tem sido muito legal porque justamente o Senai tem a capacidade de formar e o IEL de estudar o que é necessário e levar isso para o Senai. As demandas. Então, juntamente com a indústria, apoio da prefeitura, a gente tem unido força para, igual eu falei para você, uma interseção de propósito, né, do que a gente está querendo para as coisas ficarem bem alinhadas. E a gente caminhando junto, a gente ganha uma força legal de ter uma mão de obra cada vez mais qualificada e bem direcionada. Não fica aquela coisa mais de joguei no mercado, o que vier, né? Então a gente lança a rede de qualquer maneira, não. Uma coisa mais específica, né? Está sendo muito bem estudado isso aí, por isso que a gente está falando, plantando a semente para daqui a uns anos o trabalho ser cada vez mais ameno. Começando lá com os pequenininhos, né? Com as crianças do projeto. Eu até tive numa escola do Interlagos no final do ano passado a convite do próprio Senai para falar de oportunidade no setor moveleiro.
Isso que o Rony falou é bem legal. Às vezes o jovem está sem aquela instrução. Tá, legal, vi isso aí tudo. E para entrar, como é que eu faço? Como é que faz, né? Qual o caminho? O que eu preciso ter de capacitação para seguir essa carreira que você falou que tem lá dentro? Então a gente vai ter que pegar esse braço também aí e começar a trabalhar a cabeça desses jovens para isso. Eu até chamo isso, Cláudio, lá dentro do Sindimol, que a gente debate um pouco de uma ambição saudável, né? O jovem ter amor por crescer, por se desenvolver. Se você gosta de pizza, se você gosta de viajar, se você gosta de videogame, de computador... Não importa, né? Quem vai te proporcionar a chegar no que você gosta é o trabalho, né? Através daquilo que você conquista com ele. É onde você, né, consegue... É o que te dá dignidade, né? Dá dignidade às famílias, né? Como eu disse desde o início aqui, gente, os benefícios, né? Os programas de transferência de renda, como assim são chamados os programas do governo, eles são emergenciais, são provisórios, né? São muito importantes, né? Agora, não pode ser uma coisa permanente, né? O Bolsa Família, por exemplo, ele não pode ser uma coisa permanente, até porque tem um custo, tem que sair do bolso de alguém esse dinheiro, né? O governo, na verdade, não, somos nós, contribuintes, que bancamos esses programas e, como eu disse, são muito importantes. Há pessoas que, de fato, precisam deles, mas tem que ser uma coisa, algo provisório. Rony, então, reforçando aqui o horário local, Escola Bartovino Costa, Centro de Linhares, neste sábado, né? Isso. Neste sábado, de 8 a meio-dia. O mutirão. São 100 oportunidades de trabalho na indústria moveleira. Daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto Conecta, né, do IEL, da indústria moveleira, aproveitando aqui a presença do Edmilson Pelete, falar um pouquinho também com o Rony Preado sobre o trabalho que a Secretaria de Assistência Social tem desenvolvido, a população de rua, como disse o Rony agora há pouco aqui também, né, uma mão de obra que está aí, gente, ociosa, que de repente levando essas pessoas, prestando um atendimento, qualificando, quem sabe, são pessoas que poderiam estar aí, ó, produzindo, trabalhando. Voltamos daqui a pouquinho depois do nosso primeiro intervalo. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 desta sexta-feira, falando desse grande mutirão com dezenas de vagas, são 100 vagas para a indústria moveleira. Esse mutirão acontece na manhã deste sábado na Escola Bartovino Costa, no centro de Linhares. A gente conversando aqui sobre o mercado de trabalho, as oportunidades que estão postas aí para o nosso jovem, principalmente. Agora, Edmilson, a gente fala do jovem, mas há também aquela mão de obra de pessoas mais maduras, né, que ou perderam o emprego ou têm um desejo, um interesse de trocar de profissão. Está aí também uma excelente oportunidade, né? Eu acho que a palavra é essa, excelente oportunidade, tá, Cláudio? Porque lá não tem limite de idade, né? Eu acho assim, eu já tive experiências na época de Sebrae, de outros trabalhos que a gente fez com oportunidade dessa classe de 40 a mais, que hoje eles chamam assim, né? E o trabalho foi muito bom, o resultado foi fantástico. Então, às vezes existe algumas pessoas, aquele preconceito de achar que já está velha para trabalhar, não existe isso. Mas às vezes é um alto preconceito. Né? Às vezes a própria pessoa se acha eu tô velho para isso. Incapaz, mas não, eu acho que tem vaga para todo mundo. Hoje a gente envelhece um tempo mais tarde, né, do que antigamente, então eu acho que a oportunidade, a palavra é essa aí, é excelente para todo tipo de pessoa. Ô Rony, e os programas desenvolvidos pelo município, como o PIC, por exemplo, que é um programa de qualificação, ele leva em conta também esse público, né, as pessoas mais maduras que estão aí ou buscando um novo emprego, ou, né, precisando daquele emprego que já há um tempo não tem, um emprego formal, eu digo, carteira assinada, né? Isso, a oportunidade é para todos, sim. Quando abre as inscrições lá, a oportunidade é para todos. E esse programa de qualificação, a gente tenta o máximo possível dar possibilidade para as pessoas, para que elas possam chegar, né, até o Senai. A gente trabalha com Vale Social, que a pessoa ela tem a oportunidade de ir da sua casa, né, até o Senai, de retornar. Porque a gente, quando se fala assistência social, a maioria das vezes muitas pessoas que não têm condições mesmo, nem de arcar com transporte. Esse é o público-alvo, né? Isso aí. Então aí a gente vai dando todo esse suporte para que as pessoas elas tenham igualdade, né, no direito. Ô Edmilson, eu acho que o município, né, o poder público, ele precisa estar de olho, porque assim, eu me lembro no PIC, por exemplo, uma turma de mulheres costureiras ali do Residencial Rio Doce, tá de olho exatamente nesse público específico, né, em maior vulnerabilidade, e buscar levar uma qualificação para essas pessoas, né? Sim, eu chamo de renovar, né, o setor, a gente trazer mão de obra nova também,
Porque senão você fica sempre naquele círculo ali, sai de uma fábrica, vai para outra, vai qualificando. Então a gente fala de dar um respiro novo, trazer um oxigênio novo também para dentro da indústria através dessas pessoas que às vezes estão buscando oportunidade, mas não sabem onde está a oportunidade. Então casar esse interesse aí com essa demanda, que eu acho que é o desafio que a gente tem hoje. E aí a importância dessas parcerias, né? Você citou o IEL, o Senai, Sebrae, o Cine, né? Que também é uma agência muito importante, né? Senac, né? Que qualifica. Gente, eu acho que a oportunidade... Hoje falar de falta de oportunidade é até um pecado, né? Dizer, olha, eu não trabalho porque não tenho oportunidade. Acho difícil. Difícil. Aqui no Espírito Santo, eu acho... Oportunidade tem, tem muita. E a gente vem trazendo sempre a valorização, né, e a facilidade, né, para que essa oportunidade ela seja palpável, né, a todos. Ô, Rony, a gente sabe também que os CRAS, né, que são braços da Secretaria de Assistência Social, nos programas de assistência social aqui do município, também eles são porta de entrada justamente para conhecer o perfil dessas pessoas, né? O CRAS, ele tá ali para dar o suporte, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Eles trabalham com esse tipo de público, né? E ali também eles estão cientes das oportunidades que tem, né, desses mutirões que vão acontecendo, que eles vão ofertando também para as pessoas que buscam serviço lá, né? Ô, Edmilson, a gente fala do perfil do jovem trabalhador de hoje, né, que é muito diferente. Eu não gosto de ficar fazendo comparação, porque cada um vive uma época, né? Mas a gente vive uma época da tecnologia, da internet, e tem muita gente empreendendo na internet, né? Vendendo seus produtos, seus serviços. Eu acho que isso é muito bom, isso movimenta a economia também. Agora, o emprego formal, ele traz uma certa garantia que muitas vezes o trabalho informal não tem, né? É o risco, né? O risco do trabalho formal ele é bem menor do que quem quer empreender. Né? O mundo do empreendedorismo ele é muito... assim, as pessoas hoje olham na internet pessoas de sucesso como se fossem, né, garantido. Parece uma receita mágica, né? E hoje, se você for comparar, por exemplo, com a carreira de jogador de futebol, onde você vai achar um Neymar a cada 100 mil que tentaram a carreira, no mundo digital é muito maior a competição. Tá? Então... Essa ilusão, às vezes, que as pessoas criam de que eu vou ficar famoso na internet, vou ganhar dinheiro, ele não é tão simples. Né? Uma carreira de você ter um trabalho, primeiro que você pega a experiência necessária para depois você, se você enquanto jovem, para você realmente tomar a decisão daquilo que você quer. E muitas das pessoas eu conheço, eu tenho vários amigos que trabalharam comigo há 20 anos atrás, estão no mesmo emprego, felizes, satisfeitos, eles não têm nada de errado. Né? Eu acho que é uma questão relacionada a propósito, né? Daquilo que você enxerga para você como objetivo de vida. Então, quando você entra dentro de uma indústria hoje, as oportunidades, o que a gente debate muito no Sindimol, qual é a competência que eu tenho que ter? Vontade. Quem tem vontade, né? O caráter, a gente... Proatividade, desejo de tudo que você precisa aprender, você vai aprender. Né? A gente fala assim, 30% eu vou te dar, os outros 70% depende de você. Então, é isso que a gente trabalha muito lá. Pessoa que tem vontade de crescer, que quer conquistar muito na vida, aí não vai ter erro, não. Tá? Bacana. Ô, Rony, o município, a gente vê também, vi há poucos dias uma entrevista com o vice-prefeito, né, o Franco, falando justamente da preocupação de Linhares com o desenvolvimento não só do município, mas o desenvolvimento regional aqui, né? Aracruz, né, que a gente tem muito em breve uma ZPE, a área portuária é muito forte, gerando muito emprego, assim como Linhares, e toda a região acaba impactada, né? O município tem que estar preocupado com isso também e proporcionar ali os meios, né, para que essa população ocupe essas vagas de trabalho e tenha qualidade de vida acima de tudo, né? E essa preocupação a gente tem, né? Inclusive, quando a gente oferta algum tipo de curso, no Qualifica, né, de qualificação, a gente sempre ouve tanto as empresas, né, qual é a mão de obra necessária hoje, que qual a demanda, buscando, né? Qual a necessidade, busca ouvir as empresas e também a aceitação do público, principalmente quando é jovem, né? Jovem a gente tenta ofertar, a gente ouve para saber o que eles buscam, porque não adianta nada a gente querer ofertar algo que talvez não vai ser atrativo para eles, né? E exatamente. Aquilo vai ficar. Então, nada é somente do que eu acho, do que eu quero, mas é do que as empresas precisam, do que os jovens almejam, desejam, né? Tá buscando. Edmilson, a gente falava aqui sobre o empreender por conta própria e o trabalhar como CLT, né, como empregado, que tem suas dificuldades, mas tem seus benefícios também, que você não tem aquela preocupação de... Você cumpre lá o seu horário, obviamente com muito empenho, mas você tem algumas garantias que o empreendedor não tem, né? Ele não sabe a hora que
que vai dormir, né? E tem que acordar cedo, obviamente, né? Eu costumo dizer que o empreendedor não tem direito, muitas vezes, nem de adoecer, né? Não tem. Não tem, porque se ele ficar quiser. doente, não tem quem está fazendo a parte dele. Né? Para isso, você teria que ter uma empresa muito bem estruturada, com uma equipe muito bem Isso leva formada tempo, para né? isso aí. Então, quando você decide trabalhar por conta própria, empreender por conta própria, você tem que ter isso em mente também. Você é a eu empresa, né? Então, isso pode trazer um certo risco que você tem que estar analisando. Tem que planejar isso com muito cuidado. Por isso que eu falo, eu acho que é uma questão de propósito, né? Algumas pessoas já nascem com esse espírito empreendedor, essa cabeça de inovar, de criar novas empresas, mas outras também preferem utilizar, vamos dizer, o seu conhecimento em prol do desenvolvimento de uma outra empresa e crescer ali dentro. Não tenho dúvida. Não tem problema nenhum com... Tá jóia. Retomando, gente, então neste sábado, 8 horas da manhã até meio-dia, horário de almoço ali no centro da cidade, na Escola Bartovino Costa, mutirão de vagas de trabalho na indústria moveleira. São 100 vagas. Setembro, o Edmilson já falou que é auxiliar de produção. Enfim, são várias oportunidades, né? Que o Sindimol, junto com os parceiros, IEL, Senai, a Prefeitura Municipal de Linhares, estão proporcionando este grande mutirão. São 100 vagas para homens, mulheres, enfim. Dê um pulinho na Escola Bartovino Costa, faça a sua inscrição. É bom fazer a pré-inscrição para na hora agilizar o processo lá e quem sabe já sai com a carteira assinada. Inclusive, no nosso tempo não era assim, mas hoje a carteira já é digital, você já resolve isso até pela internet. Fácil, né? Com o telefone na mão, você já tem quase que todos os documentos ali hoje. Né? Já sai lá com dia e horário marcado para começar o trabalho, né, Rony? Segunda-feira. Já na segunda-feira. No sábado você já sai com compromisso de segunda-feira, passar no Sindimol, fazer os exames médicos necessários e na terça-feira já está trabalhando. O Edmilson, você lembrou uma coisa interessante também. Até nisso, o trabalhador CLT, ele tem esse bônus, né? Você falou segunda-feira. Então, assim, o final de semana, o empreendedor não, ele tem que se virar até no final de semana também. Final de semana também. Agora, o trabalhador não, ele tem condições de descansar o final de semana. Em férias, né? Férias. Carnaval aí foram 4 dias. 13º. Exatamente. Empreendendo por conta própria já não é assim. Não é algumas simples, empresas já oferecem plano de saúde, vale alimentação já é em todas as empresas. Então você tem algumas garantias hoje que trazem uma certa tranquilidade você enquanto, né? Tem que ponderar, você pode tanto ajudar a sua família quanto sustentar aqueles que são chefes de família, né? Tem que pôr na balança e ponderar o que vale a pena ou não, com certeza. Né? Eu me lembro de uma lei de anos atrás aqui, Rony e Edmilson, uma lei que existe, está em vigor ainda, aprovada pela Câmara, de que 50% das vagas de qualquer indústria que se instalasse em Linhares deveriam ser para o linharense, né? Eu acho que isso está até superado, porque eu estou vendo que estão até importando mão de obra, né? Dada a escassez de... Sim, lá no setor moveleiro mesmo, a gente, no começo foi em 2023 ainda, a gente começou um trabalho junto com as Forças Armadas. Eles têm um projeto lá em Roraima, chamado Projeto Acolhida, onde eles estão recebendo refugiados venezuelanos. Eles são legalizados, recebem toda a documentação para trabalhar, certinho. Tudo certinho, são avaliados a ficha limpa, vamos dizer assim. Tem que ver, né? E a gente teve uma experiência legal com isso aí. Já trouxemos alguns venezuelanos que estão trabalhando no setor aí. Então, se fala assim, é uma mão de obra mais qualificada ou não, a gente está testando nessa questão que eu falei, a vontade, o comprometimento. E hoje a própria indústria está treinando, está pegando e qualificando ali, né? Porque aquilo que você falou, o desenvolvimento regional, ele chegou de uma forma meio que muito mais rápido do que a gente esperava. Foi rápido demais. Jaguaré está com um polo industrial instalado, Soretama tem o seu, Aracruz também está com desenvolvimento, porto para tudo que é lado. Esses polos são conectados, né? Acabam se conectando. Você acaba tendo que ter uma mão de obra hoje aqui integrada, vai ter que servir para um ou para outro. Você não tem estrutura em todo o município para absorver essa quantidade de gente. Linhares hoje tem déficit de habitação. Exatamente. Então, não é tão simples assim, chegou, ofereceu emprego, os problemas estão resolvidos. É uma cadeia, né? Uma cadeia que a gente tem que ir trabalhando, como eu falo, um arranjo institucional em prol de uma causa que é atender uma demanda que existe, mas não é só divulgar, não vai ser o mutirão sozinho que vai resolver isso aí. Tem um monte de coisa por trás, né? Ô Rony, é uma preocupação que o município tem que ter, né? Tá de olho nessa oferta grande, que é muito bom, né? Geração de emprego, gente, mostra que o desenvolvimento está a pleno vapor, mas para que essas oportunidades sejam de fato ocupadas pelo cidadão linharense, né? Isso aí, Isso é importante, né, ter esse olhar.
E é claro que a gente tem se preocupado com isso, né? Mas assim, como vocês colocaram aqui também, o tanto de oferta que nós temos hoje no município, se for olhar, dá mais de que 50%, né, ocupado. Ah, sem dúvida. Quando precisa buscar de fora, igual ele falou a questão dos venezuelanos aí, é porque não está achando aqui, né? Então busca de fora. Mas se tivermos as pessoas, né? É claro também que precisa de muito interesse, né, Cláudio? Que a gente vê muitas pessoas que às vezes estão em situação ali e não querem sair daquela situação. Exatamente. Né? Aí tem que ver o perfil de cada um, O perfil de cada um. E entra a questão do incentivo, até mesmo da própria sociedade, né? A gente vê muitas pessoas em sinais pedindo, vendendo doce, né? Claro que eu não estou aqui criticando as pessoas, mas Linhares é uma cidade de oportunidade, tem as vagas, né? Então a própria sociedade também incentivar e trabalhar isso com a nossa população, entendeu? E aí eu vou até sugerir aqui, né, se o prefeito Lucas estiver nos assistindo, criar de repente a Secretaria do Emprego, do Trabalho e Emprego, né, nos moldes do governo do estado, que eu acho que a gente já chegou nesse nível, né, de ter uma secretaria para cuidar especificamente disso, né, Rony? Eu imagino. No estado tem que é a mesma da assistência, né? Que é tudo dentro da mesma secretaria. É um braço ali. Trabalho, né? Emprego, renda e assistência social. Né? E são subsecretaria dentro da secretaria. Eu acho importante porque, de fato, a demanda só tende a crescer, né? A gente tem aí vários projetos regionais, como disse o Edmilson, aqui nas cidades vizinhas, e que eles vão se conectando e a região vai crescendo, vai desenvolvendo bastante. Gente, mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com os instantes finais da nossa conversa de hoje, falando sobre mutirão de emprego, de vagas de trabalho, mutirão neste sábado pela manhã na Escola Bartolvino Costa, no centro de Linhares. De volta, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre um mutirão organizado pela indústria moveleira, o Sindmol, juntamente com os parceiros, né, IEL, Senai, a Prefeitura de Linhares, aqui no norte do estado, se juntaram para fazer esse mutirão, como eu disse, né, Edmilson e Rony Preata é o subsecretário de Assistência Social, num sábado, justamente porque é o dia que as pessoas estão com um pouquinho de tempo para participar, né? Então tá aí, gente. Só levar o currículo, levar, aliás, os documentos pessoais. Quem já preencheu lá o pré-cadastro, já chega e o atendimento é mais rápido, eu imagino, né, Rony? É isso aí. Pré-cadastro já preenchido, já pula uma fase lá, né? Então o atendimento é mais rápido, já são encaminhados, né, para os setores lá necessários. E quem não fez, pode estar comparecendo no local, vai ser feita a pré-inscrição. Sem problema algum, né? Só que leva um tempinho a mais, mas não precisa deixar de ir, porque não fez a pré-inscrição, pode ir lá participar. Como disse nos blocos anteriores, Edmilson, gente, às vezes você começa numa função mais simples ali dentro da indústria, auxiliar de produção, auxiliar de depósito, de expedição, mas a demanda por vagas cresce a cada dia, aí você vai galgando os espaços, aí depende, é claro, do perfil, da proatividade que cada um tem, né, Edmilson? É isso aí, você passa a ser percebido, né? O tempo todo você está sendo percebido dentro do ambiente de trabalho. Né? Eu costumo dizer que se você quer crescer, você tem que ser bom. Né? Sempre melhor para alguém desejar você cada vez mais e você ir galgando a sua carreira aí dentro. E aquilo que você estava falando aí, Cláudio, de preencher antecipadamente, o Rony completou. O Conecta é justamente para isso. Quando você faz o pré-cadastro, você vai colocar lá informações que as empresas também já preencheram dos requisitos que elas querem. Então o sistema faz esse cruzamento de informações para que você já seja direcionado para aquele cargo onde você está mais indicado. É como se é uma inteligência artificial que faz esse trabalho. Ela distribui ali, né, a função que é com aquele perfil ali. De acordo com aquilo que você preencheu e com aquilo que as empresas já abasteceram o sistema de informação, a inteligência artificial faz esse casamento. Olha, e você já Então você não vai chegar lá e ficar de porta em porta procurando qual vaga. O sistema já vai te direcionar automaticamente para aquilo que identifica que você tem mais perfil para conseguir essa vaga no dia do mutirão lá. Então é essa tecnologia que a gente está trazendo para o setor e que a gente quer que ela seja permanente. Você depois vai preencher o seu cadastro, o Conecta vai estar no ar o tempo todo. Mesmo que nessa primeira oportunidade você não entre, mas você vai estar o tempo todo agora dentro de um sistema onde você vai ser observado. Lá. Que você vai estar o tempo todo. Gente? Ô Rony, para este ano aí a secretaria, né, essa demanda do trabalho, do emprego, qualificação, os cursos que o município oferece, eles vão continuar ao longo desse ano? Como é que as pessoas podem participar? Vão continuar. A gente já está buscando, né, os cursos que
que vão ser ofertados, né? Igual eu falei anteriormente aqui, em parceria com as empresas, ouvindo, né? E a gente geralmente divulga no site da prefeitura, né? Nas redes sociais, Instagram. A gente vai estar divulgando, né, o início, as oportunidades e, assim, o local, descrição, tudo certinho. Entendi. Ali, porque na verdade a indústria que traz a demanda, né? O que elas precisam e vocês preparam os cursos. Né? Na verdade, a gente costuma buscar, né? Para ouvir, para a gente não ofertar algo que talvez não tá sendo tão necessário no momento, né? Então vocês fazem esse mapeamento. A gente faz mapeamento aí, isso aí. Que bacana. Ô Edmilson, o CAGED tem mostrado sempre um saldo muito bom, né? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, e a região sudeste, assim, historicamente sempre foi muito bem. Agora, o Espírito Santo nos últimos anos tem se destacado cada vez mais, né? Sempre com saldo positivo. Muito positivo. Todo ano, já há muitos anos seguidos aqui, que a gente tem um número de admissões maior do que demissões durante o ano. Então o balanço tem fechado, inclusive, no setor moveleiro. Exatamente. Hoje nós temos uma ferramenta dentro da Federação das Indústrias chamada Observatório da Indústria, onde a gente tem em tempo real esse mapa das contratações e admissões, tanto por setor quanto por município. Que bacana, que legal. Então a gente consegue acompanhar e medir o que a gente chama de temperatura. Isso mostra como é que está o desempenho de cada área, né? Sim, o próprio setor moveleiro, apesar de toda a tecnologia, o mercado vai crescendo, então você vai tendo essa mão de obra, a gente tem aumentado também. Né? Todo ano a gente tem fechado com esse balanço, esse saldo positivo. Gente, que também. bacana. E olha, nesse contexto de CAGED aqui no estado do Espírito Santo, claro, a Grande Vitória é onde gera o maior volume de vagas de trabalho. Agora, no interior, meu amigo, não tem jeito. É Linhares e Aracruz, principalmente. São as duas cidades que mais geram trabalho, né? É onde tem se destacado, né? Aracruz, nos próximos anos, e com a chegada agora da zona de exportação lá, né? Que a Emetame está botando, já tem o porto da própria Porto Ocel. Exatamente. Então, um terminal logístico ali fantástico, isso com certeza vai atrair uma quantidade ainda maior de empresas, isso vai gerar toda ainda a região, uma né? demanda maior por mão de obra e a competição vai continuar acirrada. Mas o legal disso tudo, Cláudio, é que, assim, que as empresas estão bem atentas para isso. Então, para quem quer segurança, os benefícios estão cada vez maiores. Né? A questão de plano de saúde, a questão de vale alimentação, plano previdenciário, previdência privada, distribuição de lucros. Traz uma tranquilidade para a família toda, né? Você vai criando uma competição saudável entre os empregadores aí, que quem se beneficia mais é o próprio trabalhador. É verdade. Né? Então isso é bem saudável. Ô Rony, nos últimos anos a gente viu o aumento, a chegada de grandes indústrias, inclusive multinacionais aqui para a cidade de Linhares, e que não impacta não só os moradores daqui, mas das cidades vizinhas aqui também no entorno, né? Toda essa macro-região aqui, né? Com a chegada impacta, né, um todo. E isso a gente tem buscado, né, trazer formas de qualificação mesmo. Para ocupar esses espaços aí. A gente tem se preocupado muito com isso, né? A gente sabe que Linhares chega a essas grandes indústrias, e como a gente conversou anteriormente aqui, a gente quer que os nossos tenham essa prioridade, né? Em primeiro lugar, os nossos, depois, né, os demais, os convidados. Gente, o nosso programa está chegando ao final, então só para reforçar, Edmilson, queria que você falasse com o nosso telespectador que está acompanhando aí agora. A gente falou da indústria, gente, mas o setor de comércio e serviço também, eu vou te falar, tá a pleno vapor, hein? O comércio de Linhares aí contrata o tempo todo e tá faltando mão de obra. Está faltando, né? Principalmente especializado. Então a mensagem que eu deixo para quem está assistindo é capacitação constante, pessoal. Não adianta, a gente tem que estar buscando, para se destacar no mercado, a gente tem que ter o nosso diferencial. Né? Então, oportunidade existe, a prefeitura tem os programas dela de qualificação, nós temos Sebrae oferecendo, nós temos Senac, a própria Federação das Indústrias muito presente aqui. As oportunidades são muitas para aqueles que querem entrar nesse mundo aí do trabalho aí de forma assim, com a carreira pronta para decolar. Promissora, né? Promissora a partir dessa capacitação. O segredo é esse aí, se manter atualizado com as novas tecnologias, se manter, né, a competência sempre em alta aí, que com certeza não falta vaga, não. E proatividade, força, vontade para trabalhar, né? Isso aí. Ô Rony, e a qualificação, como disse o Edmilson, hoje que está muito mais fácil, né? Até na palma da mão, às vezes não precisa nem sair de casa para se qualificar, né? Isso aí. As oportunidades são dadas, né? A qualificação, ela vem sendo ofertada durante todo o ano, né? Mas claro que depende do querer, né? Do querer. A pessoa tem que querer, tem que buscar, né? Mas assim, o máximo possível que a gente pode estar divulgando, estar ofertando, a gente está fazendo.
Então as pessoas elas possam também estar buscando informações, seja nos sites, né, seja no Instagram da prefeitura, Nas redes sociais, seja né? nos CRAs próximo também. Às vezes, eu não tenho rede social, não tenho telefone, não tenho internet. Dá um pulinho no mas CRAS busca isso e busca que se informações, que vão ficar bem informados. Bacana, agradecer aos dois aqui pela presença. Obrigado, viu? Bom final de semana para vocês e bom mutirão aí nesse sábado. Valeu, obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Tá, jóia. Então, gente, ó, combinado, neste sábado, 8 horas da manhã, esse mutirão de vagas de trabalho da indústria moveleira na Escola Bartovino Costa, bem no centro de Linhares. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.